Se você quer ajudar o seu filho a que ele responda bem ao tratamento, a família precisa mudar o seu estilo de vida, porque ele está o tempo todo sendo trabalhado para desvincular esses gatilhos da sua memória eufórica, e aí, adotando um novo estilo de vida. Aí ele chega em casa, está lá, abre a geladeira, tem uma cerveja do pai, tem o almoço de domingo, está lá a cerveja sendo oferecida, tem o batizado, né, que as pessoas não se tocam, né? Como que em batizado e festa infantil vai ter bebida? Quando as minhas crianças eram pequenas, eu tenho 3 filhos, as festas de criança eram regadas a brigadeiro e guaraná. Hoje é churrasco, cerveja e uísque. Então a festa não é para criança, a festa é para o adulto. A criança, vendo isso, desde pequena, vai associando que para ele se divertir, ele tem que beber. O que a criança vincula? Ela nem sabe o gosto que a cerveja tem ou a bebida tem, mas ela observa a reação do adulto, que ao beber expressa uma sensação de gratificação e de prazer. Ou quando fuma, né, solta fumaça. Todo adulto, se vocês olharem quando fuma, parece que ele está brincando assim com a fumaça. Né? A criança vendo isso, ela associa que usar alguma coisa modifica e dá uma sensação de euforia. E ela passa então a ter curiosidade de experimentar. Experimentou muitas vezes junto com o pai, no copo do próprio pai. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O cérebro termina de formar aos 18 anos. E quando a gente faz uma avaliação do histórico da família, que é muito importante, vamos falar um pouco à frente, a gente observa que existe uma história multigeracional de padrão de consumo de álcool, nicotina ou outras substâncias. Tudo isso vai se tornando um gatilho nessa memória eufórica e, quando o dependente para de usar, ele volta para o ambiente onde o cigarro está lá, o cinzeiro está lá, o isqueiro está lá, a cerveja está na geladeira. Ele não vai parar, porque são gatilhos que vão ativar a memória. E ele já fez um condicionamento no cérebro por anos de consumo de droga, liberando dopamina, que se ele consumir de novo, ele vai ter aquela sensação. Então, os alcoólicos anônimos, eles falam, né, que a dependência é como uma vela acesa. Ela continua queimando de onde você apagou. Ou seja, se a pessoa fizer abstinência 1 ano, 10 anos, 20 anos, e ela voltar a beber ou usar drogas, ela continuará daquele ponto onde ela parou. E aí é o risco, né, de voltar e voltar com a mesma quantidade de 20 anos, ou de 10 anos, ou de 1 ano atrás, numa quantidade excessiva e vir a ter uma overdose ou um coma alcoólico. Bem, não tem cura, mas tem controle. O controle vem dessa consciência da família que precisa mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida, porque se você tivesse um filho diabético, você também mudaria o seu estilo alimentar para você auxiliá-lo a conseguir manter o controle sobre a sua diabetes. Se você tivesse um filho que tivesse outra doença metabólica que necessitasse de mudança de comportamento, você faria. Por que na questão da dependência química, não? Do mesmo jeito que a família, muitas vezes, é resistente a entender que a dependência é um problema familiar, é difícil também entender a necessidade de tratamento para essa doença. Eu sempre lembro que quando você vai ao cardiologista, e ele diz, vá imediatamente para o centro cirúrgico, porque você tem que pôr uma ponte safena, você não questiona a conduta do médico. Você acata e você vai. Você não diz, depois do Natal eu vou fazer isso, vou tirar férias agora porque eu estou cansado, depois eu faço. Vou conversar com a minha mulher para ver se ela concorda. Você acata a orientação do cardiologista. Se você está com uma fratura na perna, sangrando, e o médico diz, você tem que fazer uma cirurgia imediatamente, por pinos, uma, sei lá, qualquer coisa para você conter isso, você não vai questionar. Eu vou lá em casa pôr uma talinha, um paninho ali para ver se conserta, e se não consertar, eu volto aqui para pôr o gesso ou para pôr o pino. Você faz o que o médico diz. Por que na questão da dependência química há tanta resistência do dependente em aceitar ajuda e, às vezes, da própria família em entender que ele precisa de ajuda e de tratamento? Porque, gente,
é uma doença invisível. Não tem sangue, não tem fratura. Como que eu sei que esse dano está se apresentando na vida da pessoa? Pelo comportamento e pelas perdas que ele está tendo ao longo da vida. Então, como é uma doença invisível, e o dependente está anestesiado pelo efeito dela, não dói nele, dói em quem vive com ele. Então, como o dependente não sente dor, não sangra, ele não vê machucado, ele não acredita que tem uma doença e que ele precisa mudar seu comportamento. Quem é que vê que tem necessidade de fazer essa mudança? A família. A família que sofre por ele não estudar, a família que sofre por ele não trabalhar, é a família que muitas vezes cuida dos filhos que eles tiveram. Os avós passam a ser pais dos netos, porque eles não têm capacidade nem de cuidar de si mesmo, quanto mais de uma criança. Então, essas perdas cognitivas que vai tendo ao longo da vida, impede que o dependente entenda a doença, aceite a doença e, por consequência, para o tratamento. Então, sempre quem toma a iniciativa de levar o seu familiar para tratamento é a família. Porque a família não está com esse dano de córtex. Ela está consciente, ela tem crítica, ela tem julgamento, ela sabe decidir. Então, ela que tem que dar o primeiro passo em busca do tratamento, para que ele, através do processo de abstinência, recupere a sua capacidade de pensar, de sentir, de resolver, para que ele volte a ser uma pessoa autônoma e independente, e aí sim decidir o que ele quer para a vida dele. Mas enquanto ele não passa pelo tratamento, ele é incapaz de decidir. Lembre-se que ele está nesse estado primário, como se fosse uma criança totalmente dependente dos adultos. A desintoxicação, ela leva, gente, de 60 a 90 dias, porque as substâncias tóxicas, elas ficam interferindo nessas funções mentais e cerebral intensivamente. Então, até que se limpe o cérebro, como se fosse uma ferida purulenta, que a gente tira o pulso para ver o tamanho do machucado, ele não tem capacidade, nesses 60, 90 dias iniciais, de analisar o que está acontecendo e ter consciência do dano que isso está trazendo. Então, somente a partir de 90 dias totalmente limpo, e aí isso só é possível em ambiente hospitalar, porque lá não tem os gatilhos que ele tem aqui fora, né? E assim ele consegue passar o processo de desintoxicação com controle medicamentoso e terapêutico para conter a fissura, e aí sim ele vai começar a entender e as fichas começam a cair. Somente a partir de 90 dias de abstinência que ele começa a ter o entendimento da doença, e aí começa o processo de aceitação de ajuda.